O aumento da pontuação para os motoristas profissionais, para que só então, a partir desse aumento, dessa gradação, né, para que eles possam responder algum processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, esse aumento aí, influencia positivamente para a segurança viária, na sua concepção, sim ou não? Bem, mais uma pergunta brilhante, mas você sabe que nós somos estudiosos do trânsito e eu trabalho com evidência científica como você também. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que ter evidência científica. E aí eu preciso de quê? Estudos científicos. Eu preciso que os estudiosos façam pesquisa em cima disso. Por enquanto, é muito prematuro eu responder isso, dizendo que foi bom ou foi ruim. Eu quero um trabalho, eu quero uma pesquisa para poder responder com base em artigo científico. Mas, para a visão do profissional do volante, foi bom. Foi bom, porque ele, com 20 pontos, ele era suspenso pela autoridade de trânsito estadual. Ou, no caso, uma situação pior, por um crime de trânsito, porque tem a suspensão judicial. No caso da administrativa, ele ficava impedido de exercer a sua atividade laboral. E aí tem uma grande situação. Se ele fosse motorista de ônibus aí em Marabá e fosse suspenso pela autoridade de trânsito de Marabá, do estado do Pará, o que é que poderia acontecer com ele com base na consolidação das leis do trabalho? Artigo 482 da CLT, desídia, demissão por justa causa. Se ele fosse um motorista de ônibus, por exemplo. Sim. Tá entendendo? Isso é que quando eu dou palestra nas faculdades de direito. Explica para quem está nos assistindo Sim. a aplicabilidade, né, o significado da expressão desídia no âmbito de uma decisão judicial dessa aí. Porque as pessoas conhecem o termo desídia por preguiça, né? Entendeu? É aquele... Eu estou falando assim, de uma compreensão mais genérica, mas explica que aquela questão da falta de precaução, da falta de prevenção, da falta de cuidado por parte do profissional, né, em relação ao cumprimento da lei, por favor. O cumprimento da lei e a sua atividade, né? A atividade que ele foi contratado a ser motorista. E ele precisa da Carteira Nacional de Habilitação. E ele não teve os cuidados necessários, por exemplo, de respeitando normas de conduta no trânsito, que ensejou a inserção de pontos no seu prontuário, totalizando um limite, o que levou a autoridade de trânsito a instaurar um processo administrativo de trânsito para a aplicação de uma penalidade, uma interdição temporária de direito, podemos dizer assim. E eu faço uma crítica aqui, não existe suspensão de direito de dirigir, até porque meu amigo Moraes sabe que dirigir não é um direito, e o próprio doutor Cássio Honorato faz uma crítica, o termo correto é suspensão da licença para dirigir. O nosso código traz um erro redacional grave, porque muita gente pensa que dirigir é um direito, quando tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Mas, veja, ele não teve o cuidado, o zelo, e aí a autoridade de trânsito estadual aplicou a penalidade cabível, que é a suspensão pelo prazo, né, que está na lei, no 261. E aí o que acontece? Ele, sem a habilitação, vai para a empresa em Marabá e chega para o chefe de tráfego e diz assim, olha, eu fui suspenso pelo diretor do Detran e eu vou pegar o ônibus para dirigir. Ele vai dizer, de jeito nenhum, primeiro se eu entregar o coletivo a você, eu cometo crime de trânsito. Está lá, no artigo 310, permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor, a pessoa suspensa, é crime, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O delegado de Marabá vai instaurar um inquérito contra mim. Agora, você que está suspenso pela autoridade de trânsito, passe no departamento de pessoal, porque tem um problema para você lá. Isso vai ensejar o quê? Um processo interno para aplicação justamente da demissão por justa causa, por força da violação ao artigo 482 da Consolidação da Lei do Trabalho, que é a desídia. Muita gente estava incorrendo assim, muitos profissionais. Houve o aumento, esse lapso ou a dilação da pontuação. Foi bom, certo? Mas que esse bom não seja usado para que o cara diga, não, então eu posso avançar semáforo, eu posso cometer infração. Que não seja um bom ruim. Tá entendendo, Moraes? Sim. É algo que possa passar, transmitir a sensação de impunidade. Impunidade, né? Perfeito. Essa questão da desídia aí, no aspecto da decisão judicial,
contra, né, em desfavor dos motoristas, nesse caso aí, ela se encontra ali já no artigo 26 da regra de circulação, bem no início, né, do capítulo da regra geral de circulação, onde estabelece ali para o cidadão, né, usuário da via, como um todo, qualquer um, usuário da via pública, que ele deve se abster, né, de todo ato que possa constituir perigo, de gerar obstáculo, tornar o trânsito perigoso, né? Essas entrelinhas que muitas pessoas acabam, por vezes, não estudando, né?